A Janela Johari, por Charles Hand. Aquela era uma primeira semana de um programa educacional sobre gestão. Eu era o único membro estrangeiro do grupo e era a primeira vez que eu estava nos Estados Unidos. Eu estava nervoso, apreensivo e agindo da melhor maneira possível. Por isso escondi minha surpresa e espanto quando os organizadores do curso anunciaram que a primeira semana do programa teria a forma de um encontro totalmente desestruturado, que eles chamaram de treinamento G, ou treinamento em grupo. A ideia era colocar 12 de nós em uma sala por 5 dias sem agenda, sem líder, sem horário e nos deixar com nossos próprios recursos. Havia, é verdade, um membro da direção para assegurar que nós não arrombaríamos a sala ou coisa assim. Mas a ideia era essencialmente que nós revelássemos mais uns aos outros, sem nos esconder por trás das aparências e sem trabalhos para fazer nem prazos para cumprir. Eu nunca havia estado em um grupo como aquele antes. Ora, até mesmo em um evento social, há um organizador, uma programação ou uma lista de coisas sobre as quais discutir. Você sabe o que deve fazer e quando deve sair. Não nesse grupo. Eu era o intruso e deveria ficar quieto e ver o que eles iriam aprontar. Eles ficaram nervosos e começaram a reclamar. Não foi para isso que nossa empresa pagou todo aquele dinheiro, disseram. O que nós devemos fazer? Perguntaram para o membro da direção. Qualquer coisa que vocês quiserem, tiveram como resposta. Isto é totalmente sem sentido, alguém do grupo disse. Se nós temos que ficar sentados aqui, vamos pelo menos fazer alguma coisa útil, como uma lista dos livros que nós precisaremos durante o curso. Isto é estúpido, outro disse. Eu acho que nós deveríamos formar um clube de investimento para aplicar em ações. Todos estavam transtornados, discutindo sobre a tarefa, formando pequenos grupos, desafiando o líder, agindo, em outras palavras, e dando uns aos outros todo tipo de primeira impressões. Às 17 horas em ponto, alguém sugeriu que checássemos aquelas primeiras impressões. Vamos fazer um jogo? Ele disse. Coloquem seus nomes em um pedaço de papel e passe-o pela sala. Cada um de nós colocará uma palavra ou frase para descrever como vemos você e dobre o papel antes de passá-lo. Quando todos os papéis já tiverem circulado pela sala, cada um abrirá o próprio papel. E encontraremos 11 palavras descrevendo como nós somos vistos pelo grupo. Bem, eu não tinha nada a perder. Eu não havia dito uma única palavra sequer, nem contribuído com nada. Esperava receber de volta um pedaço de papel em branco, mas meu papel estava completamente cheio com 11 comentários sobre mim. E eu não gostei de nenhum deles. Snob, antiquado, passivo, nariz empinado, metido a superior, isolado, foram apenas alguns. De repente percebi que eles despejaram todos os estereótipos de um britânico sobre mim. Levantei-me furioso, disposto a me defender. Meu rosto estava vermelho de raiva. E nem mesmo sou britânico, eu disse. Eu sou irlandês. Eles riram, mas eu os perdoei e deixei a minha marca pessoal, porque naquele momento era eu falando, não um estereótipo silencioso. Uma profunda lição. Percebi então que até mesmo quando nós não falamos, estamos enviando mensagens. Alguém disse uma vez que tão logo um inglês entre em uma sala e diga oi, ele imediatamente diz o tipo de casa de onde veio, o tipo de escola, qual o jornal preferido, em qual partido ele votou, apenas pelo modo como ele se veste, sua postura e seu sotaque. A pessoa pode estar errada em sua avaliação, é claro, mas mesmo assim ela o fará, e as primeiras impressões duram por muito tempo. Depois dessa experiência, percebi que, a menos que eu desse a um novo conhecido ou a um novo grupo algumas pistas sobre mim, eles tirariam suas próprias conclusões, independente do fato de eu falar ou me expressar. Teoria da janela de Johari. A teoria da janela de Johari nos dará clareza sobre alguns comportamentos humanos que nos ajudarão a entender por que dar feedback é uma tarefa muito difícil para a maioria das pessoas. Johari não é nenhum mestre do hinduísmo, mas uma simples junção dos nomes Joy e Henry, dois professores que surgiram com o diagrama para explicar algumas coisas que acontecem conosco.
Eles chamaram de janela, mas nós trataremos como casa, com 2 janelas e 2 paredes. A casa representa cada um de nós. Qualquer um pode olhar pela janela A, mas apenas nós podemos ver pela janela B. A sala 1, então, é a do conhecimento comum. Esta é a nossa parte que nós vemos e as outras pessoas veem. Há ainda 3 outras salas. A sala 2, que mostra os aspectos que os outros veem, mas dos quais nós não temos consciência. E a sala 4, nosso espaço privado, aquele que nós conhecemos, mas mantemos em segredo por timidez ou privacidade. Finalmente, há a misteriosa sala 3, a nossa parte inconsciente ou subconsciente, que não é conhecida nem por nós, nem pelos outros. Algumas pessoas não mantêm segredo sobre si. O que você vê é o que elas são. A sala 1, em outras palavras, preenche a maioria dos espaços da casa. Outros preferem manter a sala 1 o menor possível, ficando isolados em seu próprio mundo. E a sala 4, o espaço que somente eles conhecem, preenchendo a maior parte da casa. O encanto de se conhecer melhor pessoas assim é descobrir seu núcleo interior. A sala 4 em sua casa. Quando temos um interesse verdadeiro e genuíno de ajudar alguém a se desenvolver, a evoluir, a crescer como um ser humano e ser mais feliz, muitas vezes chamamos isso de amor. Nesse sentido, o amor verdadeiro talvez signifique derrubar todas as paredes de todas as salas. Viver a casa Johari aberta, sem paredes nem portas. Uniformes, convenções. Vale a pena proteger a sala 4? De quem? Temos à nossa disposição todos os tipos de meio para proteger a sala 4. Uniformes para começar. Um uniforme identifica você como membro de um grupo, um sargento do exército, um policial ou uma enfermeira. Há também os uniformes mais informais, do terno de um banqueiro às roupas de jogador de futebol ou de surfista. A juventude também tem seus. Embora meu filho deteste pensar que sua roupa favorita seja um tipo qualquer de uniforme, é a moda atual. Ele diria, mas a moda é um uniforme? Um modo de se perder em meio à multidão, ou no trabalho. Mas não se engane. Eles são úteis. Ninguém deveria tentar organizar o tráfego sem o uniforme de policial de trânsito ou rodoviário. Nem precisaríamos conhecer a casa Johari completa de um policial. Isto apenas complicaria as coisas. De fato, se sua médica fosse a sua cunhada, por exemplo, você se sentiria menos confiante, porque a conheceria muito bem, tanto suas fraquezas quanto suas forças. Tire a coroa da cabeça de um rei e você descobrirá um simples mortal. Na ausência de uniformes, podemos usar convenções ou rituais como máscaras. Antigamente, a etiqueta social costumava proibir discussões sobre religião, política ou sexo durante o jantar, porque esses assuntos poderiam promover desacordos conforme as pessoas revelavam mais sobre seus sentimentos secretos. É mais seguro falar do tempo ou de como anda o campeonato de futebol. Ao nos utilizarmos dos protocolos e convenções sociais, podemos curtir uma festa inteira sem dizer coisa alguma sobre nós mesmos, ou até mesmo começar uma frase com a palavra eu. Deste modo, mantemos a máscara firmemente no lugar. Todos nós vivemos em casa Johari. A primeira coisa que devemos pensar é se queremos que todas as salas sejam iguais. Queremos ser pessoas diferentes em público e em particular. Queremos ser um desleixado em casa e um executivo bem vestido no trabalho. Ou o contrário. Não há certo nem errado. A casa é nossa. Somos nós. Podemos viver como gostaríamos, desde que assumamos as consequências. Meu filho adolescente e seus amigos tomaram como princípio não vestir o que os pais gostariam que eles vestissem em ocasiões mais formais. Um exemplo claro disso foi quando minha mãe veio nos visitar. Sua vovó está chegando, portanto arrume o cabelo e vista uma camisa decente ao invés dessa camiseta velha, falei para o meu filho. Isso leva a muitas discussões.
nós os acusamos de preguiça, falta de consideração com os mais velhos ou egoísmo. Eles, no entanto, nos acusam de hipocrisia, perguntando por que gostaríamos que eles apresentassem uma imagem que é falsa. Na linguagem Johari, o argumento é se a sala 2, a sala pública, pode ou deveria ser diferente da sala 4, a sala privada. O idealismo da juventude tenta manter a casa completamente aberta, sem nenhuma parede. O realismo dos mais velhos diz que as pessoas nem sempre querem toda a verdade. A vida torna-se mais fácil quando usamos uniformes ou convenções para esconder a nossa parte secreta. Ambas as visões estão certas, mas o argumento seria menos feroz se fosse conduzido na linguagem Johari, ao invés de uma batalha de princípios. Por que dar feedback é tão difícil segundo a janela Johari? O bom senso sugere que a vida se tornaria mais fácil, em todos os aspectos, se a sala 1 fosse de longe a maior sala da casa. Se o nosso lado público e o nosso lado secreto fossem ambos equivalentes. Se o modo como as pessoas nos veem e o modo como nós nos vemos coincidissem exatamente. Se é isso que queremos, contudo, então devemos estar preparados para ouvir o que as pessoas têm para falar sobre nós e devemos ser honestos em dizer às pessoas o que realmente sentimos. Devemos abrir as portas para as salas 2 e 4. Mas nem sempre é fácil. As grandes organizações, nos dias de hoje, têm avaliações de desempenho semestrais ou anuais. A ideia é ter uma discussão franca e aberta sobre os resultados anteriores e objetivos futuros entre um superior e seu funcionário. A intenção é boa, mas bem difícil na prática. Somos naturalmente defensivos e apenas estamos dispostos a ouvir os comentários que estão de acordo com a visão que temos de nós mesmos e de nosso trabalho. Em outras palavras, não queremos entrar na sala 2, a visão que os outros têm de nós. E não queremos abrir a porta da sala 4, nossa sala particular. Apenas faremos isso para aqueles a quem amamos e que nós sabemos que nos amam também. E amor não é o tipo de palavra que você encontra facilmente nas organizações. A janela ideal para diferentes organizações. Mas talvez devesse existir aquele tipo de amor sentido por uma criança ou por um velho amigo. Amor incondicional. Como diz o jargão, o tipo de sentimento que diz: o que quer que você faça, ainda estarei do seu lado. Eu posso odiar o pecado, mas ainda assim amarei o pecador. Nada é tão horrível para perdoar sendo você meu filho, mesmo que eu o castigue no momento. Somente quando sentimos as pessoas dessa maneira, elas serão totalmente honestas conosco. E somente então poderemos ser completamente honestos com elas e saber que nos valorizarão mais ainda. Não menos por causa disso. Eu posso perdoar qualquer coisa que você apronte, eu disse ao meu filho, exceto uma mentira, porque isto significa que você não confia em mim para entendê-lo e perdoá-lo. Sem esse tipo de confiança ou amor, nós trancamos as portas entre as salas. E torna-se muito difícil, de fato, saber quem a outra pessoa realmente é. Algumas pessoas preferem dessa forma, e muitas organizações agem assim. Nessas organizações, as pessoas não querem saber muita coisa sobre você. Por favor, deixe seus sentimentos em casa, junto com suas preocupações domésticas. Eles querem que você faça o seu trabalho, pegue o pagamento e não fale, a menos que seja solicitado. Eles querem mais uma engrenagem para uma máquina. Apenas pessoas interpretando um papel, não pessoas inteiras, somente as mãos, não seres humanos. Isso torna as coisas mais fáceis, mas inibe todas as outras partes das pessoas. As salas 1 e 2 são, naquele mundo, de fato muito pequenas, porque a maioria das pessoas estão fechadas nas salas 3 e 4.
Eu trabalhei para uma grande multinacional. Todos os dias, às 8 horas da manhã, eu entrava em uma grande sala que dividia com 3 outras pessoas. E todos nós saímos às 18 pontualmente, com o trabalho do dia feito. Havia uma grande porta de madeira na sala, e do lado de fora da porta havia uma placa de metal em relevo com o nome do departamento: Coordenação Regional de Marketing, Europa. E embaixo desse imponente título, havia 4 espaços para cartões de plásticos, com 4 nomes. O meu era o último. Eles podiam ser facilmente removidos e trocados por outros cartões, e de fato, algumas vezes eram. O trabalho continuava sempre o mesmo. De repente, eu entendi o que significava ser uma pessoa interpretando um papel. E instintivamente, coloquei muito pouco de mim naquele escritório, dentro da minha sala 1. Nossa parte misteriosa. A sala 3, nossa parte desconhecida, é sempre um pouco misteriosa. Nela estão escondidos pedaços do nosso passado e da nossa herança. Não devemos bloqueá-las, porque elas podem explodir inesperadamente dentro de outras salas da nossa vida. Há técnicas, como a psicanálise, que são especializadas na exploração da sala 3. Mas para a maioria de nós, é suficiente ter consciência de que ela existe, que não somos pessoas sem uma história, sem profundas esperanças, medos e preconceitos, talentos e fraquezas. Um comentário final. A janela Johari, ou casa como prefiro chamá-la, é um constante lembrete para mantermos as portas abertas entre as diferentes salas. Ela pode também servir de lembrete para um líder, que as janelas abrem apenas metade da casa de qualquer personalidade, uma parte que não é necessariamente pequena, e que não devemos jamais viver somente com metade de nossa personalidade. Mas as portas das salas do fundo, 3 e 4, não podem ser forçadas. Elas podem apenas ser abertas por uma pessoa que vive lá, quando o clima está propício, sem medo de se expor, um clima de responsabilidade e confiança. Sucesso!